Eu creio que todos acharam. Lucas capítulo 14, nós lemos a partir do versículo 25. Lucas 14, 25. E diz assim a palavra de Deus. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu seguidor, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor venha falar, Pai, conosco através da sua palavra. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir o nosso coração, para que a tua palavra venha poder entrar nas nossas vidas e achar morada. E que a tua palavra venha transformar as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre esse texto, que é um texto bem complicado para algumas pessoas pregarem, porque a gente não gosta muito do que Jesus acabou de falar aqui. A gente gosta de outras coisas. Essas são tipos de pregações, o tipo de textos que as pessoas costumam evitar. Mas nós não podemos pregar aquilo que a gente gosta de pregar, o que a gente acha bonito. Nós pregamos o que a palavra de Deus nos ordena a pregar. É por isso que nós pregamos aquilo que está aqui. E aí, se você estava aqui na última semana, nós terminamos a nossa pequena série de 2 mensagens sobre banquetes. Nós falamos sobre banquetes. E uma coisa que eu sempre falo com a igreja é o seguinte: eu sempre preciso entender o que está vindo antes e como isso se conecta com o anterior. Essa passagem eu só posso interpretá-la a partir à luz de todo o seu contexto. Porque se eu tiro ela do seu contexto, ela perde a sua lógica. Então, na última semana, nós falamos sobre os banquetes, e aí nós terminamos com o último grande banquete. Nós tivemos um grande banquete na última semana. Mas aí Jesus fala do grande banquete, ele conta essa parábola do grande banquete, e aí ele vai falar que as pessoas, aqueles convidados, que foram convidados para o grande banquete, eles começam a inventar desculpas, para não aparecer no banquete. Aí, se você lembra, eles dão lá 3 desculpas, e são desculpas, nos nossos termos, desculpas esfarrapadas. Olha, comprei uma casa, eu tenho que ir lá olhar. Quem compra uma casa sem olhar? Eu casei, não vou poder ir. E você não sabia do dia do seu casamento? Antes de você assumir um compromisso? Então, com aquilo eles estão humilhando o Senhor da festa, o seu anfitrião. Eram maneiras públicas de se humilhar aquele que estava convidando eles para a sua festa. Então Jesus ele deixa muito claro que por causa das coisas desse mundo, por causa das preocupações desse mundo,
dos compromissos desse mundo, das alianças desse mundo, nós podemos deixar de participar do grande banquete. E agora ele vai mostrar isso na prática. Tá, Jesus, mas como funciona isso aqui? Agora, sem uma parábola, não, vou direto ao ponto, é assim que vai funcionar. Então, agora ele vai nos mostrar isso nesse texto. Então, nós vamos aprender nesse texto, eu já vou te dar a cola aqui, já vou te dar o esboço de tudo que eu vou falar aqui, para você conseguir acompanhar o que está acontecendo. Eu vou te explicar, antes de explicar o texto, eu vou explicar do que ele está falando. E se você ver aqui, nós temos que, em primeiro lugar, Jesus ele vai nos ensinar que existe um preço, um custo em segui-lo. E qual é o custo? O que vai custar seguir a Jesus? Tudo. Jesus está nos ensinando que segui-lo vai nos custar tudo. Aí depois ele vai nos falar assim, então, em segundo lugar, pense bem antes de você assumir um compromisso. Pense bem antes de assumir esse compromisso. E aí, em terceiro lugar, ele vai falar, bom, me seguir, ser meu discípulo, vai te custar tudo. Isso demanda mesmo que você enganje a sua razão, pense sobre isso. Contudo, não me seguir vai te custar muito mais. Me seguir vai te custar tudo, mas não me seguir vai te custar muito mais. E aí ele finaliza com um pequeno advertência sobre o sal. E ele está falando basicamente o quê? Que aquele que começa a construção e não termina, é como o sal, que não serve para nada. Então é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje. E aí se você voltar no versículo 25, diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este voltando-se para ela, dirige a palavra a ela. A primeira coisa que nós vemos é que Jesus sempre está acompanhado de uma multidãozinha. E por que tem uma grande multidão aqui? Quem são a multidão? Quem faz parte da multidão? A multidão é formada de pessoas que gostam de Jesus, mas é formada de curiosos, é formada de pessoas que querem os milagres de Jesus, são formadas de interesseiros, que estão com Jesus, mas a partir do momento que alguma coisa acontece, deixam Jesus. Então, Jesus ele quer chamar de dentro dessa multidão discípulos para o seguir. Por quê? Porque eles se escondem no meio da multidão. É muito fácil a gente se esconder no meio da multidão. A gente está ali, mas a gente está no meio da multidão. Então ninguém sabe que eu estou ali, porque eu estou no meio da multidão. Então é muito fácil nos perdermos no meio da multidão e não sermos notados no meio da multidão. E é esse tipo de relacionamento que a gente quer com Jesus. Eu estou no meio da multidão. Então eu estou aqui esperando um milagre, vai que acontece. Estou aqui curioso, vendo o que está acontecendo. Mas eu estou no meio da multidão. Por quê? Porque eu quero me esconder no meio da multidão, porque eu não quero um relacionamento profundo e íntimo com Jesus. Porque está confortável no meio da multidão, porque eu não tenho que me compromissar com Jesus. Porque a minha vida, eu dito as regras. Eu quero Jesus, mas eu quero a minha vida. Eu quero Jesus, mas eu quero ter o controle da minha vida. Mas Jesus está nos chamando para sairmos do meio da multidão. O nosso chamado é para ter um relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Então esse chamado de Jesus, Jesus está nos chamando para sermos discípulos e não apenas seguidores da multidão. Sai do meio da multidão. E aí, esse chamado é um chamado, se você notou aí, ele começa no versículo 25 e ele acaba no versículo 35, é um chamado abrangente, que é para todos. Porque se você olhar aí de novo no versículo 25, uma grande multidão ia o acompanhando. E aí no versículo 26 ele diz, se alguém vem a mim, então é aberto. E aí ele acaba no versículo 35 dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele já começa falando, olha, isso aqui é para todo mundo. Isso aqui não é exclusivo para o Paulo, para a Edna, para o Vitor. Isso aqui é para a Vânia, para a Rubiane, para o Felipe, é para todos. Aquele que tem ouvidos, que ouça. Se alguém quer vir, que venha. Mas contudo, para e pensa. Porque ele está chamando
Mas Ele está nos chamando para agora pensar sobre o que nós estamos fazendo, para calcular o que nós estamos fazendo. E aí Ele vai começar dizendo assim, no versículo aí 26, de novo: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, aí Ele vai terminar: mais do que ama a mim, não é digno de ser o meu discípulo. E aí a gente acha que isso aqui é um negócio radical. Como assim, Jesus? Porque aí a gente lembra do mandamento, dos 10 mandamentos: honra o teu pai e a tua mãe, ama o teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo. Mas isso aqui fica muito mais radical se você traduzir do original, porque no original não está escrito isso. No original, e eu coloquei aqui eu fiz uma tradução, porque nenhuma tradução em português traduz isso do original, como é no original, as palavras que ele usa no original, no grego, que diz assim: se alguém vem a mim e não odiar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, e ele continua: se alguém vem a mim e não odiar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, e continua a lista, a sua família, aquelas pessoas que nós mais amamos. Mas Jesus é nosso chamado para amar as pessoas, e você vem agora falando para odiar. E quando a gente traduz ele do jeito que a NVI traduziu, e as outras versões também traduzem, e eu entendo o porquê que eles traduziram dessa maneira, porque eles querem dar a intenção do autor, o que ele diz, porque quando você coloca a palavra odiar, você tem que explicar o porquê, o que está acontecendo ali. Eles já explicaram isso para nós. É uma comparação mesmo. É essa força da palavra que eles estão querendo comparar um amor com o outro. É isso que Jesus estava querendo, não que ele estava nos ordenando a odiar o nosso pai e a nossa mãe. Mas ele queria mostrar a força desse amor. Qual força? O nosso amor por Jesus tem que ser tal, o nosso amor por Deus tem que ser tal, que o nosso amor aos nossos familiares, ele vai parecer ódio. Nós vamos amar tanto Jesus, e Ele é o centro da nossa vida, aquela nossa prioridade, o nosso compromisso, de tal maneira que os nossos outros relacionamentos, todos eles, vão parecer ódio em comparação ao nosso amor por Jesus Cristo. Essa é a força disso que ele está falando aqui. É por isso que ele começa dizendo: aquele que ama mãe, pai, filhos e etc., irmãos, mais do que ama a mim, não é digno, não serve para ser meu discípulo. Não serve para ser meu discípulo. Aí a gente fica chocado com esses dizeres de Jesus. Como assim, Jesus? Do que você está falando, Jesus? E aí a gente aprende que existe um paradoxo no amor de Jesus, ou no amor a Deus. E aí a gente aprende que nós só podemos amar as pessoas se nós amamos a Deus. É por isso que os mandamentos, os 10 mandamentos, que são resumidos por Jesus em ame o Senhor, o seu Deus, e ame o próximo como a ti mesmo, ele começa em amor a Deus, porque se você não amar a Deus, você não ama o próximo. Se você não amar a Deus, você é incapaz de amar o próximo. Mas quando Jesus aplica isso aqui falando sobre a família, eu só vou poder amar a minha esposa do jeito que eu tenho que amar a minha esposa, se Jesus for o centro e for o maior amor da minha vida. Eu só vou amar a minha esposa da maneira que eu devo amá-la, se Jesus é o meu maior amor. Eu só vou amar a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, como eles devem ser amados, se eu amar Jesus em primeiro lugar. Porque senão eu vou amar vocês, eu vou amar minha esposa, eu vou amar as pessoas com o meu amor. Que amor? Com o meu amor falho, condicional e egoísta. Porque nós amamos as pessoas conforme elas nos fazem bem. Então no final eu não estou amando a pessoa, eu estou me amando. E é por isso que muitos casamentos eles vão acabando. Por quê? Não, porque ele não me faz mais feliz. Então eu não amo mais. Por quê? Porque agora ele não me faz mais feliz. E aí as pessoas às vezes casam e ficam 1 ano casadas. Não, mas agora o amor acabou.
Então é porque nunca teve amor. Porque você sempre se amou. Nunca amou outra pessoa. Às vezes os jovens chegam para mim para conversar com esses papos de jovens, né? Aí eles chegam com aquela conversa pro meu lado. Não, Rodrigo, eu quero casar com ela. Ah, você quer? Tá, vamos pensar isso aí. Tá, por que você quer casar com ela? Por que você, né? Conversa comigo, fala aí o que está no seu coração. Não, Rodrigo, porque a gente conversa por horas, a gente se dá bem, a gente gosta das mesmas coisas, e a gente vai na academia juntos, e aquele negócio todo que você conhece, jovem. Aí depois tá bom, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu resumir aí o que você está me falando. Então você quer casar com ela para satisfazer todos os seus desejos egoístas. É isso? Aí ele, não foi isso que eu falei. Não, foi exatamente isso que você me falou. Eu vou casar com ela, eu quero casar com ela porque ela me faz feliz, porque ela me faz sentir bem, porque ela me acompanha, porque ela é isso. É tudo eu no final, é tudo eu. Eu não vi nada dela aí. Então, você ainda quer casar com ela. Ah, então, tá bom. Mas e quando ela não fizer mais você feliz? E se ela passar por um período de depressão? E se ela não for mais tão linda quando você a acha hoje? E se por algum motivo ela não puder mais te acompanhar na academia? E se por algum motivo ela não gostar mais das mesmas coisas que você gosta? Então o que você vai fazer? Ah, eu nunca pensei sobre isso. E você quer casar com ela? Você entende? Então, o meu amor é que tipo de amor? O nosso amor é esse amor. Eu vou te amar enquanto você me fizer feliz. Porque hoje os casamentos são para isso. Eu casei para ser feliz. Uma vez que eu não sou feliz, para que eu vou me manter nesse casamento? Então eu vou procurar alguém que me faça feliz. Eu não vou casar para fazer alguém feliz. Que essa é a matemática do reino. Eu vou me casar para te fazer feliz. E eu estou falando de casamento, eu estou usando o exemplo de casamento, mas que vale para tudo, porque eu estou falando de amor. E o casamento é a relação mais íntima que nós temos. Você entende a lógica? Então, se eu não amar Jesus, o meu amor para com as pessoas é um amor o quê? Egoísta, egocêntrico. Eu quero ser amado. E nós temos essa necessidade de ser amados. Essa carência. Sabe por quê? Porque nós não entendemos que nós já fomos amados e somos amados em Cristo Jesus. Que o maior amor que nós precisamos e precisávamos, foi demonstrado 2000 anos atrás numa cruz. Ah, esse amor é legal, Rodrigo, mas o que vale isso se os meninos não olham para mim? É legal Jesus me amar, mas o que eu quero mesmo é o amor dos meninos. Não consigo nenhum namorado. Está entendendo a nossa lógica? Então, o paradoxo de amar Jesus mais do que você ama qualquer outra pessoa é esse. Você vai amá-lo, e se você amá-lo, você vai poder amar as pessoas de maneira abnegada. Você vai amar as pessoas como Jesus nos ama, porque nós não temos nada para oferecer para Ele. Nada. Por que Jesus me ama? E essa doutrina da eleição é maravilhosa. Por quê? Porque se Jesus, Ele me ama porque Ele escolheu me amar. Porque se Jesus dependesse de mim para alguma coisa, para me escolher, para me salvar, eu estava morto. Eu estava morto. Porque o que tem em mim para Jesus me amar? Nada. Então por que Jesus me ama? Porque Ele escolheu me amar. E essa é a minha certeza de salvação, que não depende de mim, não está na força dos meus braços, não está nas minhas mãos, não é por obras, porque aquele que me escolheu, porque Ele me escolheu, Ele me amou, porque Ele quis me amar, nunca dependeu de mim, Ele vai me manter até o final, Ele vai me segurar até o final. Então esse é o amor de Jesus, o amor incondicional, o ágape. Então se nós amarmos Jesus, só então, e Ele for o maior amor da nossa vida, nós vamos poder amar as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, as pessoas que têm relacionamento conosco, de maneira verdadeira. De qualquer outra maneira, nós vamos amar. Como? Nós vamos amar por amor próprio. Esse é o paradoxo. A gente choca quando Jesus fala, nossa, Jesus está me ordenando a amar Ele acima de todas as coisas. Ele pode e Ele deve fazer isso,
que é a única maneira de nós chegarmos ao verdadeiro amor. E aí a gente começa a ver, e a gente começa a ter dificuldade com essas frases de Jesus. E aí a gente começa a entender o porquê que as pessoas não gostam muito desses textos, né? Quando a gente entende, a gente precisa entender esse texto, a gente precisa pensar em uma coisa: parar de olhar esse texto com a nossa cabeça do século 21, com a nossa cosmovisão, com a nossa visão de mundo do século 21. Aliás, todo o texto bíblico, quando você vai estudá-lo, você tem que lembrar que ele não está escrito nesse tempo. É por isso que você precisa estudar contexto, cultura, linguagem. É por isso que você tem que saber lá, você vai para o seminário para você aprender grego, hebraico. Ele não foi escrito agora. E aí eu entendo esse texto, eu fico chocado quando Jesus fala assim, que eu tenho que amar Ele, e que o meu amor por Ele chega a ser tão grande, que vai até parecer ódio com relação aos meus outros amores. Ele exigir, parece que é arrogância, Ele exigir de mim esse amor, esse tipo de amor. E eu não entendo isso. E aí ele vai falar para eles o seguinte: se você ama alguém mais, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, o seu irmão, a sua irmã, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aí versículo 33, ele diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Mas Jesus, isso é muito radical, Jesus. Quem que faz um negócio desse? Os meus discípulos. Os meus discípulos. E eu consigo olhar na cara de vocês e ver que vocês não estão felizes com essa pregação. Mas Rodrigo, isso aí é demais. Como que dá para entender isso? Mas para entender isso, nós precisamos entender, como eu disse, contexto. Para quem que Lucas está escrevendo esse texto? Para Teófilo. Lembra do capítulo 1, versículo 1 ao 4? Excelentíssimo Teófilo. Quem é Teófilo? Teófilo é o financiador, é o patrocinador das viagens e do trabalho de Lucas. É ele quem financiava o evangelho ser escrito. Então ele é um cristão gentil, provavelmente de alta posição, provavelmente um governador, provavelmente alguém de uma alta posição no Império Romano. Então ele é um cristão gentil no Império Romano, convertido ao cristianismo, que ouviu a mensagem, agora ele quer entender a mensagem, o evangelho de Jesus Cristo, e é para isso que Lucas está escrevendo. Mas o que está acontecendo nesse tempo? Se você conhece um pouquinho da sua Bíblia, você já leu Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3 de Apocalipse, nós vemos a história das 7 igrejas, e o que está acontecendo com as 7 igrejas. E aí você coloca isso em perspectiva com o que Jesus está nos ensinando e falando aqui, começa a ficar claro do que Jesus está falando. Então ele está nos mostrando que seguir a Cristo, muitas das vezes, vai nos custar muito. E nesse tempo realmente custava, porque uma vez que você se identificava com Cristo, sendo um gentil, cidadão do Império Romano, e você se identificava com Cristo, e começava a seguir a Cristo, se tornava um discípulo de Jesus, a sua família não queria mais nada com você. Então você começa a entender que se você ama o seu pai e a sua mãe mais do que você me ama, você não vai me seguir, porque você vai perder possivelmente o amor deles. Se você ama o seu filho ou sua filha mais do que você me ama, você não vai conseguir me seguir. Por quê? Porque provavelmente eles vão ser prejudicados por causa da sua decisão. Se você ama as suas posses, o seu status, o seu dinheiro, o seu emprego, qualquer outra coisa nessa vida, a sua própria vida, mais do que você me ama, você não vai conseguir me seguir. Por quê? Porque possivelmente você vai ser martirizado por causa da sua fé. As pessoas vão deixar de fazer negócio com você. Você vai perder o seu emprego. Você não vai ter dinheiro para sustentar a sua família. Jesus, ele está sendo literal aqui. Ele não está brincando. Isso não é filosofia bonita. Isso é o que acontecia com os discípulos de Jesus Cristo no primeiro e no segundo século da igreja. Eles eram perseguidos e mortos por causa da sua fé. Então, se você vem para mim, calcula o preço. Porque possivelmente você perde família, filhos, irmãos, negócio, a sua vida. Vai te custar?
tudo. Quer me seguir? Então Jesus está nos mostrando que ele é literal. Isso aqui não é como muitos têm tentado fazer. Não, mas Jesus não queria bem dizer isso aqui. Ele está sendo muito claro no que ele está nos dizendo aqui. Mas e nós hoje? Tá, Rodrigo, isso foi o primeiro século. Hoje a gente segue Jesus, tem um monte de gente, a gente foi receber um monte de membros semana passada lá. Até hoje, passou a semana, ninguém morreu ainda. Está todo mundo com emprego ainda, eu acho. Todo mundo empregado, não está? Ninguém foi despedido ainda por causa que na última semana eles foram recebidos na igreja. Publicamente professaram a sua fé em Cristo. E uma bênção, isso é uma bênção isso. Então, como que a gente encaixa isso aqui na nossa realidade, Rodrigo? Porque não faz sentido. Então, a gente não está sendo perseguido, a gente não está sendo morto. Bom, a família, às vezes, racha. Porque muitas famílias não aceitam que o seu pai, que o seu marido, que a sua esposa, agora é cristão. Isso ainda acontece. E acontece muito. Aliás, nós temos a tendência de eu ler o texto bíblico, abre um parênteses aqui na minha pregação, com a nossa cabeça também, desse mundo ocidental que nós vivemos. Porque nós não somos perseguidos, porque isso, porque... Aliás, nós lemos o Apocalipse e a gente não entende o Apocalipse direito, né? Quando fala de perseguição, então, a gente fica aterrorizado. Por quê? Porque nós vemos a Bíblia com a nossa cabeça ocidental. Mas pregue esse texto aqui no Oriente Médio. Pregue esse texto aqui na China. Pregue esse texto aqui para o muçulmano. Ele sabe muito bem o que é seguir Jesus. Pregue esse texto aqui para alguém que está lá na Arábia, no Egito, em tantas outras nações, que se você se converter ao cristianismo, você perde tudo. Esse texto vai ser literal para você, se você estiver vivendo lá. Então nós temos que parar de ler a Bíblia com a nossa cabeça, e tentar entender que existe mundo fora da nossa casa. Mas então e nós hoje? Como que eu entendo isso para nós? Como que aplico então isso aqui para o nosso tempo e o nosso país e aonde nós estamos vivendo? Nós não somos perseguidos em nada, dessa maneira. É muito fácil. Jesus está nos falando que se você amar qualquer outra coisa mais do que você ama a Ele, você é incapaz de ser seu discípulo, você é incapaz de ser seu seguidor, você é incapaz de andar com Ele. Por quê? Porque você vai transformar isso que você ama no Deus da sua vida, no ídolo da sua vida. Então isso que você ama vai tornar o centro da sua vida e você vai viver para isso. Se você colocar aí, agora eu vou usar os que Jesus usou aqui. Se você colocar a sua família em primeiro lugar, acima de Jesus Cristo, a sua família se torna um ídolo. O que vai acontecer com a sua fé em Cristo e seu relacionamento com Jesus, se por causa de uma fatalidade a sua família lhe for tirada? Você abandona a sua fé. Por quê? Porque Jesus não é o centro da sua vida, a sua família é. E você está buscando Jesus, por quê? Porque você quer que a sua família esteja bem, e a maneira que você vê, não, Deus é poderoso para guardar a minha família. Mas o centro mesmo é a minha família. Você vê como que coisas boas podem se tornar ídolos na nossa vida? Dinheiro é uma coisa maravilhosa, carreira é uma coisa maravilhosa, seu emprego é uma coisa maravilhosa, mas se isso toma o centro da sua vida, se você ama mais essas coisas do que você ama a Cristo, você não vai conseguir servir a Jesus, você não vai conseguir seguir a Jesus, você não vai conseguir ser um discípulo de Jesus. Por quê? Porque você ama mais essas coisas do que você ama Cristo, e se essas coisas lhe forem tiradas, você não fica. Você não fica. Você então está entendendo? Se vocês amarem mais qualquer outra coisa do que me amarem, não é que vocês não vão ser meus discípulos. Vocês não podem, vocês não vão suportar a pressão. Vocês não ficam aqui. É disso que Jesus está falando nesse texto. Jesus então está nos chamando para uma nova relação, para uma nova identidade. Uma identidade que está além da família, porque nós temos nome e sobrenome. Então, eu sou filho de, eu tenho Rodrigo Moura de Azevedo, então isso me dá uma identidade. Agora, o que você faz? Eu sou o pastor, isso é minha outra identidade.
Ah, eu sou o pai da Sofia, da Alice, do Gabriel. Essa é a minha outra identidade. Jesus quer nos chamar para uma identidade que está acima de todas essas identidades. A identidade de ser discípulo de Deus, discípulo de Jesus, filho de Deus. É essa a nossa identidade. É isso que nós somos. Porque quando isso for uma realidade na minha e na sua vida, isso vai nos curar de todas as nossas depressões, baixo estima e todas as outras coisas que nós sofremos. Ansiedade, tudo que nós sofremos. Quando nós entendemos isso, quando isso cria, e não apenas entendemos intelectualmente, mas quando isso desce para o nosso coração, porque eu entendo quem Deus é, e Ele é o Senhor, o meu Pai, que me ama de uma maneira tal, que me entregou o seu único Filho, e se Ele me ama dessa maneira, quem pode me tirar do amor de Deus, que é meu, em Cristo Jesus? Quem? Então eu vou ser como? Eu vou ser como o apóstolo Paulo, que eu posso passar por um trator em cima de tudo e toda e qualquer circunstância. Como? Porque eu sei que a única validação que eu preciso vem de Cristo, o único amor que eu preciso vem de Cristo. Então mesmo que todos me abandonem, eu tenho Cristo. Mesmo que todos vão contra mim, eu tenho Cristo. Mesmo que tudo se acabe, todos me abandonem, eu tenho Cristo. E Cristo é a minha rocha. Quem pode derrotar alguém assim? Você fala para o apóstolo Paulo, eu vou te amar, eu vou te matar. Ele fala, eu já morri em Cristo, eu já fui crucificado com Ele. Eu vou te prender, eu já sou escravo de Cristo. Mas eu não vou você vai passar fome, você não vai comer, você não vai ter isso. Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Você bate, você chuta esse homem, você prende esse homem, você faz o que você quiser com ele. Eu vou te matar. A única coisa que a morte pode fazer é me levar mais para perto do meu Deus. Porque para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Como que esse homem pode responder dessa maneira? Porque ele fez de Jesus Cristo o centro da sua vida. Ele amava a Cristo, como Jesus nos ordena amá-lo. É assim, é por isso que ele nos manda amar assim. Aí no versículo 27, ele diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que não toma a sua cruz. Aí você percebe que ele não está falando, você não vai ser meu discípulo. Ele fala, não pode, não aguenta, não consegue ser meu discípulo. Se você não tomar a sua cruz, e para nós, gente, a cruz é um símbolo maravilhoso, nós temos a cruz aqui hoje. Atrás de mim tem uma cruz. Nós andamos com cruzes nos nossos pescoços por aí. A cruz é um símbolo de amor, um símbolo maravilhoso para nós cristãos hoje. Mas a cruz não é esse símbolo maravilhoso de amor no primeiro século. A cruz é o símbolo de maior vergonha e humilhação. De tal modo que no primeiro século, os eruditos, os estudiosos, as elites romanas, eles se recusavam a falar sobre a cruz. Para eles era humilhante sequer mencionar a palavra cruz, ou morte de cruz. Eles usavam outras coisas para, não fala a palavra, não fala essa palavra, de tão humilhante que era a morte de cruz. Era humilhante então, é um instrumento de humilhação do Império Romano. A pessoa que estava condenada à morte de cruz, ela prosseguia, era uma procissão, ela carregava a sua própria cruz, nua. Não tem aqueles paninhos que nós vemos nos filmes de Jesus, ele estava nu. Ele vai carregando a sua cruz até o lugar da sua crucificação. Ele é ridicularizado. Ele sabe que ele está caminhando para a morte. Um exemplo moderno, a cruz para nós, hoje, seriam as nossas cadeiras elétricas. Só que a nossa cadeira elétrica não é mais televisionada, não é mais mostrada como espetáculo público ao mundo, como era no primeiro século. Porque a cruz tinha uma mensagem, é isso que acontece com aqueles que quebram a lei.
Então a cruz, a nossa cadeira elétrica agora, imagina alguém que foi condenado à cadeira elétrica. E você sabe que a pessoa é condenada, mas ela não é imediatamente executada. Depois que ela é condenada, ela fica anos, às vezes, para ser executada. Ela fica anos no que eles chamam de corredor da morte. Essa pessoa, ela já está morta. Só não chegou o dia ainda da sua morte. Ela já está morta. Só não chegou ainda o dia da sua sentença, mas ela já morreu. Essa pessoa que já morreu, ela está preocupada com fama? A pessoa no corredor da morte, ela está preocupada com as suas posses, com os seus bens? A pessoa no corredor da morte, ela está preocupada com dinheiro? A pessoa no corredor da morte, ela está preocupada com alguma coisa que ela pode fazer para o seu futuro estar garantido? Por que não? Porque ela está morta. E ela sabe que ela está morta. É para isso que nós fomos chamados, é disso que Jesus está falando aqui. Se nós entendemos o chamado de Jesus Cristo, Ele nos chamou, vem, se você quer ser meu seguidor, se você quer ser meu discípulo, vem e morre. Morre para quê? Morre para as suas vontades, morre para os seus desejos, morre para essa sua preocupação louca de ter um futuro, morre para essa ganância que você tem de acumular, para garantir o seu futuro. Morre para tudo isso, morre para os seus desejos, para os seus pensamentos, para tudo. Nós somos todos aqui condenados à morte, porque nós fomos crucificados com Cristo, como diz o apóstolo Paulo. É disso que Jesus está chamando aqui. Toma a sua cruz, é isso. É tomar a sua cruz e morrer. É entender que eu estou indo em direção ao quê? A morte, que eu já morri para esse mundo, que eu já fui crucificado para esse mundo, que o que eu tenho nesse mundo não vale nada, mas a glória me espera. Eu estou indo para Nova Jerusalém, eu estou indo para o lugar onde não existe mais morte, não existe mais dor, não existe mais sofrimento, eu estarei com Ele para sempre. Então a minha vida agora muda de perspectiva. Por quê? Porque agora eu olho o futuro. E eu paro de olhar o presente. Eu paro de olhar essa vida, me atentando para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são espirituais, e verdadeiras, e eternas. É para isso que Jesus te chamou. Para de ficar pensando no dólar. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas e amanhã, Rodrigo? Amanhã você não sabe se você está vivo. Tolo. Você acumulou. Hoje te pedirão a tua alma. E com quem vai ficar o que você preparou? Em outras palavras, para onde você vai? Se você sair daquela porta hoje e o Senhor te chamar. Aonde está a sua aliança? Você tem tomado a sua cruz diariamente e seguido? Esse é o nosso chamado, essa é a seriedade do nosso chamado. Nós morremos com Cristo, para de olhar para esse mundo. Então aí no versículo 28, ele vai falar para a gente calcular o preço. Calcule, ele vai usar esse exemplo, né? Quem que vai construir uma casa, vai construir uma torre, vai construir um edifício, e não para antes e calcula quanto que eu preciso para construir isso? Quem que faz um negócio desse? Tem muita gente que faz. E não é sem razão que nós vemos muitos projetos parados. O cara começa e não tem dinheiro para acabar. E todo mundo que passa por aquele lugar olha e vê o quê? Olha lá. Não conseguiu concluir. Então, depois que falar tudo isso, vocês querem ser, multidão, vocês querem ser meus discípulos? Sim. Tá, vai te custar tudo. E aí, é um chamado então de Jesus para a gente parar, pensar e racionalizar. Porque muito hoje, infelizmente nas igrejas tem aquela pregação, que não é essa pregação, não é um texto desse.
a gente vai para um texto mais legal, né, Rodrigo? Porque um texto desse aí não enche igreja. E aí a gente faz uma pregação, né, daquelas que a gente imposta a voz, abaixa a luz, coloca alguém para tocar um piano ali, e faz aquele apelo emocional. Quem quer aceitar Jesus? Hoje é o seu dia. Você é cabeça, não é cauda. E Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Aí você pensa aí no seu lugar, que legal, eu também tenho. E então se eu adicionar esse Jesus na minha vida vai ser melhor ainda? Legal, estou dentro, me coloca aí. Quem quer vir, vem aqui na frente agora. Aí lota. O que Jesus está nos chamando para fazer aqui é completamente contra a nossa cultura e o que nós fazemos. O que Jesus está nos fazendo é: você quer ser meu seguidor? Esse é o preço. Você quer pagar? Você quer pagar? Porque vai te custar tudo. Quer entrar ainda? Mas aí a gente já escuta os apóstolos, né? Mas Jesus, as suas palavras são muito duras. Todo mundo está te deixando. O que Jesus faz? O que Jesus fala para eles? Vocês querem ir também? Aí o Pedrão, sendo Pedrão, né? Fala sem pensar 3, 4 vezes. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Amém. Essa é mais ou menos a nossa história. Para onde iremos, Senhor? É duro ouvir tudo isso aí, mas para onde nós iremos? Mas o nosso chamado, então, é para pensar com a razão. Cristão não foi chamado para entrar naquela porta e largar o cérebro lá para fora. Nós fomos chamados para pensar, e pensar ainda mais, porque nós temos que dar a razão da nossa fé. Nós não acreditamos numa crendice. Nós acreditamos no que nós acreditamos, e nós temos razão e fé naquilo que nós acreditamos. Nós não acreditamos porque nos mandaram acreditar. Nós sabemos do que nós estamos falando. E aí depois ele fala sobre eles abandonarem, porque aqueles que deixam a obra, eles começam a obra, largam a obra no meio, não conseguem terminar a obra. E aí, algumas pessoas olham um texto desse aqui e começam, não, então salvação é por obras. Salvação é por obras. Está vendo aí, ó? Tem que continuar, tem que construir. Se não é capaz de construir, nem entra, porque salvação é obras. É isso que esse texto está ensinando, é isso. Não, como não é em nenhum outro texto da Bíblia. Mas e também perde salvação aqui, eles abandonam. O que Jesus está ensinando, ele está falando, esses que abandonaram, esses que largaram a obra, é porque nunca colocaram ele no meio. É que Jesus nunca foi o amor, o centro da vida deles. É por isso que eles estão abandonando. Eles não estão abandonando depois de terem sido fiéis ao Senhor, colocado, obedecido em tudo aqui. Eles vieram no meio da multidão, querendo o quê? Querendo bênção, prosperidade, se amando e não amando Jesus. Eles vêm para Jesus ser usado como um objeto na mão deles. É o gênio da lâmpada. Esfrega 3 vezes, fala em nome de Jesus. Agora, Jesus, estou precisando de um carro novo. Mas eu estou aqui, eu já te falei. Eu determino. Então, do que esse texto está falando? Eu perco, é por obras, eu abandono, do que ele está falando? Aqueles que foram embora, é porque nunca foram dos nossos, nunca pertenceu ao nosso grupo, nunca amou Jesus, nunca foi discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque os seus discípulos, eles vão construir, eles vão acabar a obra. Sabe por quê? Não é porque tem força no braço deles, não é porque eles podem, é porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. A força não está em nós. A força não está em nós, é Ele que nos toma pela mão. E aquele que começou aquela obra 2000 anos atrás na cruz, nos deu o seu Espírito para garantir que nós vamos chegar até o fim.
É graça, é graça. Mas aí Jesus acaba com uma outra ilustração, um outro exemplo, que vai nos deixar mais aterrorizados do que o primeiro. Porque ele primeiro ensina que segui-lo, servi-lo e ser seu discípulo vai nos custar tudo. Contudo, não segui-lo, não servi-lo e não ser o seu discípulo vai nos custar muito mais. Porque a primeira parte de nos custar tudo, ele está falando que vai nos custar tudo de uma maneira terrena. Vai nos custar tudo nesse mundo, nesse tempo, nessa vida, aqui e agora, passageira. Mas não servi-lo vai nos custar tudo eternamente. Não segui-lo vai nos custar tudo eternamente. Não ser seu discípulo vai nos custar tudo eternamente. E como que ele mostra isso? Nessa história que ele conta. Porque a partir então do versículo 31, ele diz: ou qual rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Então ele está falando de um rei que vai contra o outro, mas apenas um território. Do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de você, da sua vida e de Deus. 2 reis. Existem 2 possibilidades de governo da sua vida. Ou você governa a sua vida, e você é inimigo de Deus por natureza, merecedor da ira, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Ou você governa a sua própria vida, é o rei da sua própria vida, está em rebelião com o Senhor. E ele é o seu pior inimigo, que está vindo contra você. E o dia da batalha já foi traçado. O dia do julgamento já foi marcado. Um dia, todos nós nos apresentaremos diante dele. Esse dia já está marcado. É por isso que ele fala que o rei está vindo. O rei está vindo. Mas existe uma possibilidade. Existe um meio de você conseguir sair dessa. Qual é o meio? O acordo de paz. O acordo de paz. Então, esse rei determina: eu não consigo vencê-lo, então eu mando um acordo de paz, e eu entro em paz com esse outro rei, que de outro modo viria e me destruiria. Então, eu envio esse acordo de paz, mas quais são os termos do acordo de paz? Submissão e rendição completa. Agora não tem mais seu reino, não tem mais seu dinheiro, não tem mais sua casa, não tem mais seu carro, não tem nada mais seu, não pertence mais. Agora o acordo de paz é esse. Você quer entrar em paz com ele? Esse é o acordo. Eu governo a sua vida, eu governo o seu país, eu governo tudo na sua vida, não tem nada mais seu. Esse é o acordo de paz. O acordo de paz que ele exige de nós, nada mais e nada menos do que rendição e submissão completa. Deus, ele não senta no banco do passageiro. Ou ele é o motorista, ou ele nem entra no carro. Ou ele é o rei da sua vida, ou ele é o seu pior inimigo. Jesus então está nos ensinando que o preço de ser seu discípulo é muito alto e vai nos custar tudo nesse mundo, mas o preço de não segui-lo vai nos custar muito mais. Isso vai custar a nossa eternidade. Contudo, ele é o nosso acordo de paz, porque ele é o único motivo de nós podermos enviar a nossa carta de acordo de paz. Ele é a nossa carta de acordo de paz. Ele é a nossa paz com Deus. É Ele. E nós então pensamos: nossa, mas que palavras duras de Jesus, que pregação mais difícil de engolir. Hoje não vou nem sei se eu volto semana que vem depois disso. Aí a gente olha um texto desse, a gente pensa: nossa, que palavra dura. Por quê? Porque nós nos amamos muito para receber essas palavras de Jesus.
Porque o que Jesus está falando aqui, quando você colocar na perspectiva correta, você vai ver que Ele não está nos exigindo nada mais do que é dele por direito. Porque Jesus nunca exigiu ou esperou de nós nada que Ele mesmo já não tenha feito por nós. Ele não exige nada que Ele já não tenha nos dado. Jesus nunca vai nos exigir nada que Ele já não tenha nos dado. Ele nunca vai exigir de você alguma coisa que Ele já não tenha feito por você. Ele nunca vai fazer isso. Porque, nós temos que amar pai, mãe, deixar todas as coisas, isso vai nos custar tudo. Sim. Para Ele também deixou a sua família, Ele também deixou a sua casa, Ele deixou a sua glória. Ele não amou a sua própria vida, antes Ele a entregou por todos nós. Ele carregou a sua cruz, Ele calculou o preço da nossa salvação. E no final Ele disse: toma tudo, porque eu vou salvá-los a esse preço. Ele calculou o preço, Ele viu quanto custava, e Ele sabia, vai me custar tudo, mas eu entrego. Então quando Jesus Ele te chama, quando Jesus Ele nos chama para sermos seus discípulos, e nos pede, esse pequeno que você tem, se lembre de uma coisa, Ele entregou tudo por você. Então Ele pode exigir tudo de você. Porque Ele não é apenas aquele que vem e nos ensina moralidade mais uma vez. Ele nos ensina, Ele dá o exemplo com a sua própria vida. E além disso, além do mais, Ele não apenas exige essas coisas de nós, Ele nos dá o seu Espírito, que é a única maneira de nós podermos obedecer a sua palavra. Porque a força disso não está em nós, é graça dEle. E aí eu finalizo com o que Jesus finaliza. E Ele fala sobre o sal. Se o sal perde o seu gosto, ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui, é que esse sal, o sal que perdeu o seu gosto, ele não serve para mais nada, ele é um sal que vai dar prejuízo. Por quê? Porque agora, além de ele ter ocupado o tempo, o espaço, ele agora vai ter que ser descartado. E ele vai, dependendo do lugar que você joga ele ainda vai te prejudicar, vai te causar mais prejuízo. Então é um sal que não serve para nada e ainda prejudica o que você tem. Porque se você joga ele no meio do adubo, você estraga o seu adubo. Joga no meio da terra, você estraga a sua terra. A pergunta é: que tipo de sal é você? Você tem só ocupado o lugar? Você tem só vivido aí, como no meio da multidão, sem se relacionar, sem querer nada sério, sem entregar o que Jesus exige? Ou você tem sido sal que salga, que transforma, que leva a palavra à frente? Tem sido ferramenta útil nas mãos do Senhor? Que tipo de sal tem sido você? Convido os irmãos à oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, oh Deus, e te pedimos: tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos perdoa, Senhor. Pai, nós entendemos a seriedade na tua palavra do que é ser seu seguidor. Agora te pedimos perdão por todas as vezes que nós não levamos a sua palavra a sério, que nós não levamos o nosso chamado a sério. E nós pedimos a Ti que o Senhor venha nos dar graça, Senhor, para viver essa vida que Jesus exige de nós. Uma vida de rendição completa, uma vida de nos entregar todos os dias nas Tuas mãos e viver para a Tua glória, tomando a nossa cruz todos os dias, entendendo que nós morremos para esse mundo. Dá-nos graça, Senhor, para viver assim. Dá-nos graça para viver assim. E obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele é aquele que veio, que deixou o céu, a glória, o Pai, e se entregou por nós, para que nós pudéssemos ser restaurados, transformados
que nós pudéssemos ser trazidos de volta à casa do Pai. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Dá-nos graça para vivê-la. É o que nós oramos em nome